começar. Eu queria só, antes da gente dar início à parte da exposição, propriamente, demonstrar para vocês onde é que hoje está no EPROC, para aqueles que ainda não utilizam, onde é que está no EPROC a possibilidade da consulta aos temas repetitivos. Quem está fazendo a alimentação desse sistema é o pessoal da vice-presidência, e eles recém estão criando essa ferramenta. Então tem bastante coisa ainda que precisa ser desenvolvida. Até agora a gente estava conversando, até estava dando algumas sugestões de aperfeiçoamento para facilitar ainda mais a nossa vida. Mas a ideia, basicamente, é que a gente possa ter acesso por aqui, ó. Aqui embaixo tem no EPROC os temas repetitivos, ó, consulta, cadastro, temas repetitivos. Vai abrir essa caixinha aqui, e aqui no todos eu posso escolher, por exemplo, eu quero olhar só os temas do STF. Se eu quiser um número específico de tema, eu coloco o número do tema aqui. Eu posso colocar, senão eu vou mandar listar. Eu vou consultar aqui e ele vai me dar uma lista de temas repetitivos do STJ. Tá? E eu tenho condições de abrindo aqui, eu pego mais detalhes, assim, a data da afetação, se já teve julgamento, a data do julgamento, qual a matéria, o que estava em discussão, a ementa do julgamento. Nem todos vocês vão ver tese. Eu diria para vocês que na maioria ainda a tese não está. Até porque o STJ não é muito de fazer tese como Supremo. Agora que o STJ está fazendo tese, né? O Supremo é que tem essa tendência de fazer tese de julgamento. Mas, de qualquer forma, a gente vai conversar sobre isso agora. A gente tem que ter muito cuidado com a tese. O importante é a gente ter acesso ao próprio julgamento. É saber que foi julgado e buscar os próprios fundamentos dessa decisão. Então, através desse caminho, vocês podem consultar, e a ideia é que a gente possa organizar de tal forma o nosso fluxo de trabalho que, ao entrar na tela inicial do EPROC, aqui, a gente já possa ter uma caixinha aqui embaixo, dentro das nossas preferências, dos temas repetitivos que, eventualmente, possam nos afetar, para a gente poder consultar mais facilmente cada vez que a gente entrar no sistema. Certo? Mas era só uma dica para quem ainda não utiliza, que está sendo construída essa ferramenta. Não está pronta, mas já tem uma quantidade bastante grande de informações ali dentro para nos auxiliar. Sim, é para todo mundo. Está acessível primeiro e segundo grau. Tá? Na página do EPROC. Tá? Não, do primeiro grau também. Primeiro grau também. Temas repetitivos ali no menu do EPROC. Tem para todo mundo. Só não está liberado para acesso do usuário externo ainda. O advogado, por exemplo, não está acessando e não tem consulta pública. Do advogado eu até não quero afirmar que não está acessando, porque eu tentei acessar, mas não consegui. Tem que ser num ambiente de teste, eu não tenho como acessar como advogado aqui. Mas talvez até já tenha. Mas na consulta pública, de fato, não está. Acho que é um caminho ainda para a gente percorrer. Pessoal, antes de começar a nossa conversa, eu trouxe um vídeo que eu queria que a gente pudesse assistir junto. Mr. Hart, you cite the facts of Hawkins versus McGee. I do have your name right. You are Mr. Hart. Yes. You're not speaking loud enough, Mr. Hart. You speak up. Yes, my name is Hart. Mr. Hart, you're still not speaking loud enough. You stand. Now that you're on your feet, Mr. Hart, maybe the class will be able to understand you. You are on your feet. Yes, I'm on my feet. Loudly, Mr. Hart. Fill this room with your intelligence. Now, you give us the facts of the case. I haven't read the case. Class assignments for the first day are posted on the bulletin boards in Langdale and Austin Halls. You must have known that. No. You assumed that this first class would be a lecture, an introduction to the course. Yes, sir. Never assume anything in my classroom. Mr. Hart, I will myself give you the facts of the case. Hawkins versus McGee is a case in contract law, the subject of our study. The boy burned his hand by touching an electric wire. A doctor who was anxious to experiment in skin grafting asked to operate on the hand, guaranteeing that he would restore it 100%.
He took a piece of skin from the boy's chest and grafted it onto the unfortunate boy's hand. The operation failed to produce a healthy hand. Instead, it produced a hairy hand. A hand not only burned, but covered with dense, matted hair. Mr. Hart, what damages do you think the doctor should pay? What did the doctor promise? There was a promise to fix the hand back to the way it was before it was burned. And the result of the operation? The hand was much worse than before I went to the doctor. How should the court measure the damages? What should the doctor pay the boy? The doctor should pay for what he did. And then should pay for the difference between what the boy had, a burned hand, and what the doctor gave him, a burned and hairy hand. Mr. Pruitt! Difícil a gente não pensar no autoritarismo do professor. Agora vamos pensar no nosso modelo. Como é que a gente começa a discutir um caso? Quando é que a gente aprende direito dos contratos na faculdade? O que é um contrato? Uma relação jurídica, bilateral, natureza jurídica do contrato, classificação dos contratos, não é assim? Nós estamos na tese, né? A gente está viajando, é direito puro, é direito puro. Lá pelas tantas, num determinado momento, a gente pega um exemplo para explicar. Aí alguém diz, era para isso que a gente estava discutindo até agora. Aí a gente consegue entender por que eu estava estudando contrato, quando traz alguma coisa para perto da realidade. E esse modelo a gente reproduz nas nossas decisões. A gente começa decidindo. A Constituição diz assim, as leis dizem isso, a jurisprudência está nessa linha, mas, no caso concreto, aconteceu isso, então, a solução é essa. Isso, viu? O caso concreto está lá no final, às vezes é um parágrafo de caso concreto, não é isso? Que a gente enquadra na norma. Então, o nosso modelo é um modelo dedutivo, essencialmente silogístico, dedutivo. Premissa maior a norma, premissa menor o fato, e aí a gente conclui. Agora, imaginem alguém chega aqui e diz para nós, não, agora vocês têm que usar o modelo de precedentes. O que a gente faz? A gente escolhe um processo representativo de uma controvérsia que tem várias outras iguais àquela e leva a julgamento em tese. Abstrai dos fatos. E tira dali o quê? Uma premissa maior. O que é a premissa maior no julgamento de um tribunal? Vamos lá? Quando o Supremo termina um julgamento de repercussão geral, como é que ele termina esse julgamento? Qual é a última coisa que eles fazem no julgamento de repercussão geral no Supremo? A tese. O que é a tese? É a norma. É a premissa maior. A tese é a norma. Universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula. Essa é a tese. Isso podia estar na lei. É a mesma coisa. Seria exatamente a mesma coisa. É um preceito de caráter normativo. Assim, o que nós, diante desta tese, fazemos? Pegamos a premissa maior e enquadramos os nossos fatos. A gente continua fazendo exatamente a mesma coisa. A gente só substituiu a norma geral, que era a lei, quando é o caso de substituir, por uma norma geral na qual a gente está transformando o nosso precedente. Nosso precedente, Paulo falou muito bem hoje de manhã, ele nasce vocacionado para ser precedente. Ele já nasce precedente. No modelo americano, no modelo inglês, a gente só fala em precedente, só pode chamar uma decisão judicial de precedente quando a gente está diante de um novo caso
e a gente começa a procurar se aquela situação já foi alguma vez decidida pelas cortes. E aí, se eu encontrar uma decisão, eu vou chamar essa decisão de precedente, porque ela veio antes. Olha a diferença, gente. Aqui não, aqui a gente escolhe um representativo, isso aqui vai ser o nosso precedente. Não é assim? Porque a gente quer norma, faz parte. A gente precisa da lei, nós somos essencialmente... E assim, ó, não é uma crítica, gente, não é, é também, mas assim, é um reconhecimento do nosso modelo, nós somos civil law. Nós somos criados, nós somos ensinados a trabalhar dessa forma. Para nós, a lei é muito importante. A gente precisa da lei. Só que agora estão nos dando a alternativa de ter outra fonte. E para trabalhar com essa outra fonte, a gente tem que se lembrar da nossa tendência de fazer o mesmo raciocínio. Porque nessa nova fonte, o raciocínio não pode ser o mesmo. Para lidar com o precedente, a gente não vai do geral para o particular. A gente vai do particular para o geral. Para encontrar a norma, eu primeiro preciso fazer uma análise dos fatos que foram objeto de decisão naquele precedente, aquele nosso primeiro. Então, assim, quando eu vou decidir se me serve ou não me serve para resolver o meu caso, um precedente do STF, do STJ, um IRDR, a primeira coisa que eu vou fazer não é pegar a súmula desse julgamento, não é pegar a tese, é saber o que eles estavam decidindo lá. Sobre o quê? Que fatos, que questões jurídicas foram importantes, o que foi fundamental para que eles decidissem. Portanto, eu estou tirando o foco do dispositivo da decisão, eu estou tirando o foco da minha tese jurídica e estou colocando o foco nos fatos, nos fundamentos jurídicos. Eu estou botando o foco, portanto, na motivação, nos fundamentos determinantes daquela decisão. Essa é a grande sacada que a gente tem que perceber. A gente pode continuar usando o nosso modelo de decisão quando a gente estiver usando a lei para decidir. Mas quando a gente estiver usando um precedente, a gente não pode fugir. Vejam que o CPC chegou a tentar ser expresso em relação a isso, né? Quando diz assim, olha, quando for aplicar um precedente, tem que dizer por que está aplicando, se fazer o cotejo dos fatos para saber se aplica. A súmula vinculante. O que é a súmula vinculante, gente? Se não um preceito normativo. Mas ela tem precedentes, aquela súmula tem precedentes. Ela nasceu a partir do julgamento de situações individuais. Quando é que alguém procura precedente de súmula? Gente, muito poucas vezes na minha vida, eu confesso, para afastar. Quando a gente precisa afastar a súmula, aí a gente vai atrás. Né? Mas, do contrário, não. A gente não é acostumado realmente a partir do particular. A gente tende a ir pelo geral. E isso é uma tendência, não adianta. Nós vamos continuar sendo assim? Vamos, mas a gente tem que lembrar que quando a gente estiver lidando com um precedente, a gente tem que ter um cuidado além com essa nossa tendência. A gente vai precisar. Não vai ser possível adotar simplesmente o modelo americano. Não vai, porque aqui o nosso precedente já nasce para ser precedente. Então, ele já nasce com essa perspectiva de reger muitos casos. Não é por nada que a gente escolhe um representativo de controvérsia, porque já existe controvérsia espalhada em muitos processos, a mesma. Então, ele tem essa tendência ao efeito expansivo. Isso é da natureza do nosso precedente. Não tem como fugir. E outra coisa que é muito da natureza do nosso precedente é essa abstração que acontece no momento do julgamento. Porque a gente tem uma fase de instrução hoje no julgamento dos recursos repetitivos e de repercussão geral e do próprio RDR. A gente tem uma fase de instrução em que os tribunais, depois que afetam a matéria para julgamento nesse sistema, podem convocar audiências públicas, podem admitir a participação de amicus curiae, recebem memoriais de eventuais interessados na mesma controvérsia. Isso vai fazer o quê? Isso vai ampliar a cognição naquele processo. Porque se eu posso fazer uma audiência pública, se a lei me diz que eu tenho essa fase de instrução, é porque eu vou poder levar em consideração na hora de um julgamento, de um caso repetitivo, algo que não está no processo, que foi escolhido como representativo da controvérsia. Do contrário, para que ficar fazendo toda essa discussão? Para que ampliar dessa maneira? Para que permitir, eventualmente, todas as manifestações que se permite
nos recursos repetitivos, é porque quando o tribunal decidir, ele quer tentar decidir essa questão por todos os ângulos possíveis, prevendo todas as possíveis consequências da sua decisão, então ele permite que muitos se manifestem. E aí, na hora que for decidir, não tem como dizer assim, eu vou examinar só o que está pré-questionado nos autos. Esquece, acabou. Para mim, acabou o pré-questionamento. A gente só finge que existe pré-questionamento, para mim não existe mais no modelo. No momento que ampliou dessa forma e que permite aos tribunais se manifestarem sobre muito mais do que vem dentro do leading case, para mim não tem mais pré-questionamento. E isso realmente tende a nos construir, em última análise, uma norma parecida com as que nós já estamos acostumados a lidar. A tendência no nosso modelo de julgamento repetitivo é uma decisão que tenha uma aspiração de reger muitos casos. Ela tem uma aspiração de ser uma norma. Ela nasce. Por isso que assim, a gente não vai conseguir se livrar totalmente de um modelo para aplicar o outro. A gente vai ter que conviver com os dois. Mas a gente não pode esquecer que o precedente, na sua natureza, ele nasce do julgamento de circunstâncias específicas. Ainda que essas circunstâncias específicas possam não estar no recurso representativo, possam ter vindo a partir dessa ampliação da cognição que aconteceu na fase que precede o julgamento, ainda que elas não estejam todas ali, elas existem, elas foram consideradas. Esses fundamentos determinantes que foram considerados, que podem ser elementos de fato e elementos de direito, é que vão nos dar depois o alcance desse precedente, o quanto ele vai poder ser aplicável ou não, e a coerência jurídica que ele vai poder nos gerar. Eu trouxe alguns exemplos para a gente tentar exercitar isso junto. Eu trouxe o primeiro caso para a gente conversar, que é o recurso especial repetitivo sobre a extensão da prova do tempo rural ao consorte que passa para a atividade urbana. A gente já sabe mais ou menos o que foi objeto de decisão, a gente usa isso com muita frequência. O que precisava ser decidido nesse caso, se é lícita, se satisfaz a exigência legal de início de prova material do tempo de serviço, a utilização de documento em nome do marido pela mulher, se o primeiro passa a exercer trabalho urbano. Estamos falando do tempo de serviço rural, né? Essa era a questão. Pode ou não pode estender a prova? Essa era o que eles precisavam decidir. Alguém sabe quais eram os fatos que estavam em discussão nesse caso? Quem é que discutia nesse caso? Era uma mulher. Porque sempre se criou, a tese já nasce em documento em nome do marido, sinal de que era, né, teoricamente, era uma mulher. Mas quem perguntou quem estava discutindo? Qual era a situação jurídica dela? Que alegação ela trouxe de fato? Quais eram os fatos que ela alegava para justificar o seu direito a uma aposentadoria rural por idade? Que fatos ela trazia em favor dela? Ela dizia que tinha trabalhado na atividade rural. Economia familiar. Ela alegou que trabalhava em regime de economia familiar. Que o trabalho era indispensável, o trabalho dela era indispensável. Nós estamos aqui intuindo, né, gente? Alguém olhou para saber se foi isso? Não. Isso é que a gente viu em todos os outros casos. Então, alguém já aplicou esse precedente, por exemplo, para a boia fria? Se a pessoa que quer provar tempo como boia fria apresenta documento em nome do marido para provar trabalho rural, a gente aceita? Se o marido for para atividade urbana depois? Eu posso usar esse argumento aqui para matar, por exemplo, o direito de um boia fria? Não. Vejam bem, ali, nesse caso aqui, não era boia fria que estava sendo discutido, não. Nesse caso aqui, o que eles estavam discutindo era indispensabilidade do trabalho da mulher na economia familiar. Não é que eu não posso usar no sentido de ele ser persuasivo. Eu posso até invocar como inspiração, mas... Senão eu vou usar a tese e não a fundamentação do raciocínio antigo. O raciocínio, nesse caso, a gente tem que olhar o que foi fundamental para eles decidirem. O regime de economia familiar foi fundamental para eles decidirem nesse caso ou não foi? A gente vai ter que ler para saber. A gente não pode intuir que foi. Mas o fato é que
Neste caso especificamente, a alegação dela, o fato que ela alegava e tentava provar, é que ela trabalhava em regime de economia familiar. E aí toda a construção do raciocínio que o STJ faz parte da questão da economia familiar. Ela alega que era economia familiar, que o marido passou. Isso também se descobriu depois, não só as coisas que ela alegou, mas as questões de fato do processo. Que foi para o trabalho urbano, né? Ela tinha em nome próprio, nesse caso acabou se resolvendo em favor dela, porque ela acabou tendo prova em nome próprio. Vejam que, no fundo, para resolver o caso dela, o STJ nem precisava ter discutido isso. Certo? Porque ela tinha documento em nome próprio. Mas eles aproveitaram o caso, abstraíram do caso concreto para resolver, para poder lançar uma tese. A autora continuou no meio rural, segundo ela alegava, implementou o requisito etário e implementou o período correspondente à carência. Tá? Ela tinha prova em nome próprio. Depois de tudo, lá no final, no último parágrafo, ele diz, mas como ela tinha prova em nome próprio, então está mantida a sentença, a decisão que concedeu a aposentadoria. Aí os argumentos jurídicos que foram sendo lançados pelo relator e pelos demais ministros. A lei protege o grupo familiar, cuja subsistência depende do trabalho rural. O trabalho deve ser indispensável à subsistência. Se um dos cônjuges deixa de trabalhar, talvez a produção deixe de ser relevante. Essa era uma discussão. Né? Se um sai, talvez a produção rural já não seja relevante, talvez eu não possa mais caracterizar também por isso, porque agora tem uma outra fonte de renda na família, então isso descaracterizaria a indispensabilidade do plano. Eles discutiram tudo isso. Tá? E vejam, aqui quando eles disseram, se um dos cônjuges deixa de trabalhar no meio rural, talvez a produção deixe de ser relevante, já não se falava mais em indispensável, relevante. Se a gente for olhar os argumentos, já não se falava mais em indispensabilidade do trabalho rural, é relevância. Uma coisa é ser indispensável, outra coisa é relevante. O que eles consideraram importante? Isso deve ser examinado. Isso foi importante que eles colocaram, mas se é indispensável ou não, isso não é problema nosso. Isso é matéria de prova, isso tem que ser resolvido nas instâncias ordinárias. Pelo menos isso eles reservaram para as instâncias ordinárias. Aí depois, discutiram sobre o conceito de propriedade familiar no Estatuto da Terra, teve todo esse debate. O imóvel que seja direto ou pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, que lhes absorva toda a força de trabalho, né? Que tenha uma área X no máximo e que o determinado tipo de exploração e que possa contar com auxílio eventual de terceiros. Isso veio. Mas daqui a pouco vem também o conceito de economia familiar na lei de benefícios e no regulamento, que não tem tanta exigência quanto a do Estatuto da Terra. Não diz que todo mundo tem que ser absorvido. Para a lei de benefícios. Não é isso. Né? E introduz ainda a ideia de que o proveito é importante também para o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Quer dizer, é mais do que mera subsistência. Tem um plus aqui, tem uma preocupação com o desenvolvimento socioeconômico, que significa que talvez o fato de ter uma outra fonte de renda não interfira. Tudo isso foi objeto de discussão nesse julgamento. É bem bacana esse julgamento, gente. Vale a pena ler ele inteiro. Assim, né? Aí, algumas conclusões jurídicas. Não é assegurado especial um membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Se um dos membros vai para o meio urbano, a condição de segurado especial não fica afastada automaticamente. Tudo isso foram teses que eles foram lançando, assim, pequenas teses sobre as questões jurídicas que eles foram examinando. Deve ser averiguada a dispensabilidade ou não do trabalho rural. Há a possibilidade de estender a prova de um para o outro, desde que o um não passe para o meio urbano. Né? E, nesse caso, se passar para o meio urbano, se a pessoa tiver prova em nome próprio, ok. Né? O fato de um dos cônjuges ter ido para o meio urbano não significa que fique prejudicada a condição de segurado especial do outro. Né? E, no final, decidiram pela concessão da aposentadoria rural por idade. Se a gente lê esse julgamento até um determinado momento, quase até o final, a gente acha que vão negar para ela. Aí chega no final, não, mas ela tem prova em nome próprio. Entretanto, não usaram a do marido, né? Não usaram. Descontaram a prova do marido, disseram não serve, desvaloraram, né? Porque eles fazem questão de todo tempo dizer que isso é valoração da prova, isso não é apreciação da prova. Esta prova não tem valor, é por isso que nós, STJ, podemos decidir. Né? Eles, se não, ao contrário, eles não poderiam estar examinando. Eles dizem que essa prova não tem valor. Mas, no fim resolveram.
Vejam a quantidade de coisa que tem aqui dentro desse julgamento e que vai ajudar a resolver não apenas desse caso especificamente, mas certos argumentos são exclusivos do caso. Alguns argumentos são exclusivos do caso. Será que, se eu tiver, agora a minha pergunta, se eu tiver diante de um boia fria que só consiga juntar prova em nome do marido, eu aplico esse precedente automaticamente? Eu vou desconsiderar essa prova em nome do marido? Será que eu posso dizer isso com base? Eu posso até, do ponto de vista, me influenciar por esse julgamento, assim. Ele pode ser persuasivo para mim. Mas o fato é que, neste caso especificamente, eles não estavam examinando boia fria. Eles estavam examinando economia familiar. E aí eu vou negar para o boia fria, ou será que eu vou usar para o boia fria outro precedente? Eu tenho um precedente específico do boia fria, não tem? Dizendo que a prova em relação à boia fria tem que ser abrandada. Então vamos olhar esse precedente para ver o que ele diz. Antes, só para fazer um silogismo, no nosso modelo, olha como é que o STJ decidiu. Ele fez tudo isso. Se o trabalho do grupo não descaracteriza por si só os demais integrantes, né, de um do grupo não descaracteriza os demais integrantes, né, deve ser averiguada a dispensabilidade do trabalho para a subsistência do grupo. Se, em exceção, a regra geral fixada no ínter anterior, a extensão da prova material em nome de um integrante do núcleo a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola. Se, no caso concreto, o Tribunal de Origem considerou algumas provas em nome do marido que passou a exercer atividade urbana, mas estabeleceu que fora juntada a prova material em nome da própria autora, imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, em lapso suficiente à carência, então a conclusão é de que, ok, a decisão está em conformidade com tudo isso que foi dito aqui. Quer dizer, tudo isso aqui é o direito, essas duas aqui são a nossa premissa maior, são as duas regras gerais que eles estabeleceram, e aqui eles, então, enquadraram o caso concreto na regra geral e chegaram à conclusão. O modelo de julgamento foi eminentemente silogístico. A questão é se nós, ao utilizar esse modelo, vamos fazer da mesma forma, ou se nós vamos partir do fato especificamente. Certo? E disso eles construíram uma tese, né? Basicamente estampada em dois grandes preceitos. O trabalho urbano, de um dos membros, não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho para a subsistência do grupo, incumbência das instâncias ordinárias. Né? A segunda, porém, a extensão da prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana. Essa é uma tese que até está legal, mas ela não diz porquê, né? Vejam que o porquê não está aqui. Aqui está o preceito, aqui está a conclusão a que eles chegaram. Mas parece claro, aí essa mutação, né, do subjetivo para o objetivo e a transcendência dos motivos determinantes que podem ser aplicados a todas as situações que se acomodem. Se acomodem. Mas o boia fria pode se acomodar. Eu tenho dúvida de dizer que para o boia fria se aplicaria esse mesmo precedente. Pelo menos, talvez eu até pudesse aplicar, mas não por me sentir vinculada. Não como vinculante, entende? Posso até entender que sim, que eu posso usar a mesma regra. Até porque tem outros elementos contra o boia fria numa situação como essa, que é o fato justamente que no boia fria cada um trabalha individualmente. Tem lá o seu trabalho, é contratado eventualmente individualmente, não tem terra própria. Mas o fato é que, vejam como nesse caso foi importante a economia familiar para eles decidirem. Eles discutiram a indispensabilidade, eles discutiram o que era o conceito de economia familiar, o que era o conceito do Estatuto da Terra. Quer dizer, tudo isso foi importante para se chegar àquela decisão. Na verdade, para lançar a tese, né? Porque para chegar à decisão nada disso é necessário. A decisão, na minha opinião, ainda está incompleta, porque eu acho que ela não pode usar documentos pessoais, por exemplo, a filiação sindical do marido ou sindicato de trabalhadores rurais. Mas uma certidão do INCRA ou uma matrícula imobiliária do imóvel que é familiar, inclusive se falecer o cara,
com a versão do imóvel dela. Pois é. Imóvel dela. Eu acho que a certidão do INCRA ou os documentos do imóvel vai estar no nome provavelmente de um deles, mas é por causa. Acho que assim, o documento pessoal, algumas coisas pessoais, certidão de eleitor, documento pessoal, aí não poderia usar, mas existem documentos que são gerais. Para ver como uma tese sozinha, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, como uma tese sozinha ela não nos resolve. Né? Tem outras questões que ficam aqui em discussão que me parece que são relevantes, que é, por exemplo, o marido passa a atividade urbana, mas ele tem documentos dele de um determinado período, e é esse o período que ela quer provar. Enquanto ele estava no rural, parece, quando a gente lê a tese, parece que esse documento não serve. Nem para provar o tempo em que o marido ainda estava na atividade rural. Certo? Então, essas são questões que não foram objeto. Se a gente lê esse precedente, isso não foi objeto de discussão. Então, o que eu quero chamar a atenção é a importância da gente tentar conhecer que fatos estavam em discussão para saber qual a extensão de um precedente. Eu queria dar um outro exemplo aqui, que é o caso do abrandamento da prova em relação ao boia fria. Quando a gente lê esse precedente, me parece que eles escolheram o precedente errado para dizer algo que eles já tinham dito 1000 vezes. Tá? Mas usaram uma situação que me parece que não ajudou muito. O que precisava ser decidido era se era lícito o abrandamento da prova material, tempo rural para o boia fria, em que medida era lícito, né? E até quando se poderia abrandar. Tá? Que fatos? Informalidade do trabalho como boia fria, isso foi alegado, que o trabalho como boia fria era um trabalho informal, que não gerava documentos, que é aquilo que a gente vê em todos os processos. A autora dizia que teve vínculo rural anotado na CTPS por curto período, 4 meses. Testemunhas referendaram o trabalho por longo período, foi implementada a idade, foi comprovada a atividade pelo período que ela precisava, e esse período era imediatamente anterior ao implemento da idade. Questões jurídicas que eles trouxeram, eles discutiram e foram pontuando. A prova testemunhal não basta, vale para o boia fria também a súmula 149, tem que ter um início de prova documental. Esta norma não exclui, portanto, os boia fria. O trabalhador rural, vejam, generou, não falou o trabalhador rural boia fria, isso é muito interessante nesse precedente. Tá? Para o trabalhador rural, a apresentação de prova material de apenas parte do tempo não viola a súmula, se uma boa prova testemunhal complementa, e não se pode atribuir a excludente da força maior ou do caso fortuito a categoria dos trabalhadores boia fria. Isso eles disseram. Aquela regra, aquela exceção que se traz só em caso de força maior ou caso fortuito, se poderia dispensar o início de prova material. Eles disseram que o boia fria não é caso fortuito nem força maior para poder dispensar. Ele precisa da prova material. Mas quando eles falaram a respeito disso, eles não focaram no boia fria. Eles disseram que para o trabalhador rural tem que ter início de prova material. Então, me parece que dessas discussões que eles fizeram, não sai automaticamente o abrandamento da prova para o boia fria. Sai o abrandamento da prova para o trabalhador rural, em geral. Porque eles não discutiram nesse precedente a informalidade do trabalho do boia fria especificamente. E no final, o que foi o silogismo? Aplica-se a súmula 149 aos trabalhadores boias frias, considerando a inerente dificuldade probatória da condição do trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de provas somente sobre parte do tempo não implica violação da súmula 149, só que isso aqui, quando eles trouxeram, eles só transcreveram acórdãos anteriores, eles não discutiram isso. E nos acórdãos que eles transcrevem, não era boia fria, era qualquer trabalhador rural. A gente admite estender para cima e para baixo o tempo, não só por boia fria. Se tiver algum documento, a gente vai no trabalhador rural, além do tempo do documento, se a prova testemunhal for boa. Não é só no boia fria que a gente faz isso. Então, essa tese aqui não foi uma tese exclusiva para o boia fria. É uma tese igual para os trabalhadores rurais. No caso concreto, não obstante o tribunal tenha pressuposto o afastamento da súmula para a boia fria, apontou diminuta a prova material e assentou a produção. Significa que, no caso concreto, tinha prova documental também. É a mesma coisa que do outro, né? No fim, usaram o caso para lançar teses que não serviram para resolver o caso. Isso o Supremo faz com muita frequência nos julgamentos de repercussão geral. Na hora que vai aplicar a tese ao caso, ao próprio leading case, não aplica a tese. Nesse caso aqui eu não vou aplicar porque vai dar reformação impérios, então vale a outra regra nesse caso.
Então, é impressionante o grau de abstração do nosso modelo. Ele está se abstraindo demais dos fatos da causa. Os próprios tribunais superiores estão provocando isso. E a gente vai no embalo. Me parece que a gente precisa chamar atenção para a necessidade de não se perder o fato de que o precedente nasce de situações concretas. Porque, do contrário, a gente está simplesmente legitimando a edição de norma pelo Poder Judiciário. É isso que a gente vai estar fazendo. Se a gente esquecer que as nossas decisões partem de fatos da vida, né, da vida em concreto, nós aceitamos definitivamente a condição de legisladores. É isso que a gente vai aceitar. A gente precisa trazer para o fato. Me parece que é um cuidado que nós podemos ter, que os tribunais superiores podem ter, e que, infelizmente, não está acontecendo ainda. E aí tiraram a tese de que se aplica a súmula 149 às boias-frias. É o que dá para tirar do julgamento, mas considerando a inerente dificuldade probatória, a apresentação de prova material somente sobre parte, não implica a violação da súmula 149. Ok, mas sobre parte também não implica a violação do 149 em relação ao trabalhador rural segurado especial. Não é só para o boia fria que eu posso apresentar a prova de só parte do tempo. Né? Então, a gente precisa ler esses precedentes para tentar ver, de fato, qual que é a extensão daquilo que eles decidiram, qual que é o tamanho da tese que eles estão estendendo, que eles estão criando. Para quem? O que a gente tem que perguntar é sobre o que eles estavam decidindo. Quando a gente vai estudar um precedente, a primeira pergunta que a gente faz, qual era a discussão? Quem estava pedindo? O que estava em discussão ali? Quais eram os fatos? Sobre que, para quem o STF decidiu? Por que o STF assim decidiu? E aí, no final, é que eu vou perguntar o que foi decidido. A gente tende a pegar o que foi decidido e ir atrás. A partir disso, construir o nosso raciocínio. Nós teríamos que fazer o caminho inverso, nesse caso, para entender o quanto daquele precedente nos vincula. E aí entraria, me parece assim que é super importante a gente ter muito presente o que é a ratio decidendi do precedente. É a razão para a decisão, é aquele princípio moral, jurídico, político, social, que a gente extrai do exame dos fatos daquela causa e que, eventualmente, eu vou poder, ao extrair, utilizar para resolver uma outra causa. E, quando eu vou extrair, eu vou precisar fazer analogia. O raciocínio ele não é lógico, de cima para baixo, silogístico. Ele é analógico. A gente tem que fazer analogia, tem que saber se os fatos são pelo menos parecidos. Não precisa ser igual, mas tem que ser parecido. E quando a gente vai na ratio decidendi de um precedente, a gente se dá conta que o potencial de coerência sistêmica que o modelo de precedentes nos oferece é algo muito bacana. É algo muito, muito grande. Se eu perguntar para vocês, assim, eu vou pegar um exemplo assim, de uma decisão do Supremo. O STF decidiu que, vou pegar do benefício assistencial, que é devido benefício assistencial ao estrangeiro residente no país. Tem um RE com repercussão geral, está escrito lá, que é devido. Ninguém vai discutir, doravante, que o estrangeiro residente no país tem direito a benefício assistencial, ok? Está lá. É a tese, é uma norma jurídica, benefício. Né? O estrangeiro residente do país tem direito a benefício assistencial. Alguém se perguntou por quê? Quais foram os fundamentos determinantes dessa decisão? Esse julgamento é belíssimo. Se vocês quiserem, depois, olhem, o voto do ministro Marco Aurélio estava inspirado. Ele faz toda uma incursão sobre o Estatuto do Estrangeiro, sobre o direito do estrangeiro a direitos fundamentais no país. Então, se eu for olhar os fundamentos determinantes desse precedente, eu vou me dar conta que ele não serve apenas para eu dar um benefício assistencial para o estrangeiro. Ele serve para eu poder resolver diversas questões relacionadas a direitos fundamentais que são eventualmente requeridos por estrangeiros.
Eu tenho um estatuto ali dentro, eu tenho toda uma discussão jurídica ali dentro, que tem uma riqueza de fundamentos ali, naquele precedente, que vai me servir para resolver não só aquilo que for exatamente igual ao que foi decidido. Mas aí eu preciso ir lá e buscar o que foi efetivamente objeto de fundamento naquele julgamento. Quais foram os fundamentos determinantes para que se chegasse a isso. E aí a gente tem uma dificuldade especial aqui no Brasil, que é o fato, eu estava conversando sobre isso antes também com o Paulo, falei com o João também, a gente não tem aqui aquilo que os americanos têm, que é a majority opinion. O que é a majority opinion? Quando termina um julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos, o presidente designa um deles, um dos justices, para ser o relator. É como se ele fosse o redator, vamos chamar assim. Não é bem o relator. Ele fica responsável por redigir a opinião da maioria. E ali ele vai colocar aquilo em que há consenso quanto ao fundamento, não só quanto à decisão. Aqui a gente, com muita frequência, chega a uma mesma decisão, às vezes por unanimidade, mas por fundamentos diversos. E quando a gente tem muitos julgadores, isso pode acontecer ainda com maior frequência. Então, quando a gente pega, por exemplo, as decisões do Supremo, vamos pegar recentemente a questão da prisão em segundo grau. Ainda que eles tenham chegado a uma maioria e tenham resolvido, a gente não tem um fundamento determinante que tenha sido endossado pela maioria deles. Não existe. Porque eles até podem chegar a uma mesma conclusão, mas por fundamentos completamente diferentes. Isso significa o quê? Que, na verdade, que eu não tenho ratio decidente, eu não tenho um precedente vinculante. No fundo é isso. Deus me livre, ninguém me escute aqui, tá? Tá gravando. Mas, no fundo, é isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe, até hoje, consenso quanto à pena de morte. Cada vez que a questão da pena de morte chega na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela é decidida por um jeito ou por outro, conforme a maioria daquele momento. E isso é possível, por quê? Porque nunca eles conseguiram construir um fundamento determinante que, de fato, expressasse o sentimento da maioria. Então, com base nisso, até hoje a gente não sabe, a gente não pode dizer a pena de morte é constitucional, é inconstitucional nos Estados Unidos, porque ela é levada, claro, lá cada estado tem a sua norma. Cada vez que a questão chega a julgamento na Suprema Corte, instaura-se um debate, e aí nós vamos ter os votos que dizem que é inconstitucional porque é incompatível com a Constituição americana, vai ter aquele que vai dizer que é inconstitucional porque, nesse caso, não respeitou o princípio da ampla defesa, no caso concreto, vai ter aquele que vai dizer que, nesse caso, não se procedeu de uma determinada forma, que a legislação local obrigava que se fizesse, aí vai ter o outro que vai dizer que sim, que se procedeu e que é constitucional, tem outro que diz que é totalmente a favor, os argumentos são diferentes. Eles vão chegar numa maioria e vão resolver naquele caso. Mas eles até hoje não têm consenso absoluto. Cada vez que a pena de morte é discutida nos Estados Unidos, a Suprema Corte pode chegar a uma solução diferente, porque eles não conseguiram até hoje construir uma majority opinion duradoura a respeito disso. Isso é exceção, tá, pessoal? Eu estou trazendo uma exceção, porque no modelo americano isso não tende a acontecer. O normal é justamente porque existe esse prestígio à majority opinion, em que alguém seja designado e ele ali expresse, negocie os fundamentos. Eles negociam os fundamentos das decisões. Depois que a decisão é tomada, eles vão discutir os fundamentos das decisões e aquilo vai gerar aquela opinião. Quem eventualmente não concorda, efetivamente acha que não aceita aquele fundamento, vai fazer um voto concorrente. Vai chegar no mesmo resultado por fundamentos diferentes. Não é impossível fazer isso no modelo americano. Também é possível ter o voto dissidente, não tem problema nenhum. Agora, quando existe a majority opinion, ninguém tem dúvida de que ali está a ratio decidente daquele julgamento. E fica mais fácil para o intérprete localizar quais são os fundamentos que são considerados essenciais pela maioria para serem efetivamente considerados vinculantes. Porque a ratio decidente no modelo típico de common law é o elemento vinculante do precedente, não é a tese. A tese é a invenção nossa. A tese é a nossa necessidade de norma. Ok, o CPC diz que a tese é vinculante. Ok, a tese vai ser vinculante, mas a ratio também é. A gente não precisa negar essa vinculação à ratio, porque é ela que vai nos dar a coerência sistêmica, é ela que vai nos garantir, naquele caso do BA, por exemplo, que o estrangeiro seja tratado da mesma forma que foi tratado em relação ao BA, para outros direitos sociais.
para outros direitos fundamentais, enfim. É isso que eu quero dizer. Ela pode ser muito, o nosso modelo pode ser muito mais do que simplesmente seguir tese gerada em julgamento de recurso repetitivo. A gente não precisa ficar só com a tese, a gente pode ir muito além da tese. A tese é o legítimo dos preguiçosos. E aí quando a gente pega um fundamento... É necessário, ajuda bastante, não? Isso não é suficiente. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto de fazer a distinção entre a ratio e o obiter dictum, que é aquele fundamento a mais que a gente coloca, assim, aquele reforço argumentativo, que a pessoa utiliza para reforçar a sua convicção, mas que se a gente tirar da decisão, a decisão não vai deixar de ser aquela. É algo a mais que a gente coloca, né? E me parece que essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ajuda a entender bem. E é mais fácil entender no modelo deles do que no nosso, porque no nosso a gente abstrai demais, então a gente já não sabe mais o que é tese, né? O que não é, mas vamos lá. A diferença é que a ratio decidendi é aquilo que de fato foi fundamental para a decisão. Ela vai estar lá nos fatos, ela vai estar nos fundamentos jurídicos, aquilo que foi considerado relevante. Tem um teste que a gente utiliza, uma das possibilidades, tem mais de uma forma, que não existe consenso no modelo da Common Law sobre como identificar a ratio decidendi nos precedentes. É difícil para eles também, eles estudam isso durante toda a formação, não é fácil. Mas uma das formas utilizadas, que me parece que é a mais aplaudida, é a gente fazer o exercício do tirar o argumento da decisão. Se eu tirar esse argumento da decisão, ela continua a mesma, o resultado seria o mesmo, então ele não foi fundamental. Aqui não é um argumento determinante, né? E acho que esse julgamento da Suprema Corte ajuda a fazer esse teste, né? Era aquele caso sobre a possibilidade ou não de aborto. Uma mulher que pedia para fazer aborto, ela estava grávida já há algum tempo. Quando o caso foi decidido, ela já tinha tido filho depois de muito tempo, mas, enfim, eles acabaram decidindo e foi um julgamento muito relevante como precedente. E a dúvida ali era o que tinha que se discutir, se ela podia interromper a gravidez, se ela podia decidir pela interrupção da gravidez. Eles disseram, sim, ela pode decidir por si mesma a continuidade ou não de uma gravidez. Só que seria a nossa tese. Só que nem aparece no julgamento desse. Na hora que a gente vai ouvir, vai ler sobre o julgamento, não existe essa preocupação. Existe a preocupação em dizer por que a Suprema Corte assim decidiu. E o porquê, foram várias questões que foram suscitadas. Várias. Tinham questões religiosas, por exemplo, tinha muita discussão sobre questão religiosa, tinham questões morais ali discutidas, mas basicamente os argumentos que foram efetivamente considerados relevantes para a tomada da decisão, sem os quais a decisão não teria sido tomada, é que vale o princípio da privacidade, a mulher pode decidir até que o feto se transforme em viável, e aí eles estabeleceram um marco a partir do qual o feto seria considerado viável e fixaram em 28 semanas, cerca de 28 semanas. Até ali, então, o feto não é considerado pessoa para os efeitos da emenda, acho que é, não lembro qual é a emenda, acho que é a 14ª, né? E o feto, segundo o entendimento dos julgadores, antes desse estágio, não poderia ser considerado pessoa. Esse foi o fundamento. Se eu pegar esse fundamento aqui e olhar para aquela primeira decisão que eu mostrei ali para você, eu posso dizer que isso aqui se aplica indiscriminadamente? De jeito nenhum, né? Eles ali estavam decidindo sobre alguém que pedia para interromper uma gestação, que teoricamente teria até 28 semanas e que nessas condições, até 28 semanas poderia interromper. Era essa questão de fato que, no fim, eles acabaram... Eram fatos considerados relevantes, não necessariamente só a questão de fato, mas o que eles consideraram relevante para decidir. Isso é. Aí, discutia-se nesse caso se tinha havido estupro. Em um determinado momento, ela alegava que tinha sido estuprada. Depois, a questão do estupro não ficou provada, ela retirou essa alegação no meio do caminho. Mas, enfim, estupro foi discutido, mas não foi determinante. Não foi determinante. Num outro caso, eles foram decidir, teve um outro precedente da Suprema Corte em que eles discutiram a respeito do direito de interromper a gravidez em caso de estupro. Mas daqui eu não tiro. Mas se eu olhar por aqui, parece que sim, né?
Se eu olhar só para a tese, parece que sim. Então tem que ter muito cuidado. Tem que olhar o que eles estavam decidindo. E para eles é super importante isso. Vejam que naquele exemplo do filme, ele começa perguntando para o cara: você poderia me dizer quais foram os fatos do caso tal? Você pode declinar para mim os fatos do caso tal? E aí, quando ele começa, ele também explica que era um menino, né, que queimou a mão. Quer dizer, tudo começa pelos fatos. Né? E aí a diferença em relação ao obter dicta, que seria obter dictum, obter dicta no plural, tudo aquilo que foi dito, mas que se eu tirar, eventualmente, eu vou continuar com a mesma decisão. Existem 2 testes que são utilizados, mais utilizados. O primeiro é o que eu falei, que é o teste da inversão. É como se a gente trocasse o sinal de uma afirmação que foi feita no processo. Se aquilo fosse não, em vez de sim, a decisão teria sido diferente. Se aquele fato tivesse acontecido ou não acontecido, a decisão teria sido diferente. Aquele argumento, né? Se eu tirar aquele argumento, a decisão seria diferente. Então, esse é o teste de inversão, é o mais usado. E o outro, que é do Goodard, que é a respeito... Ele acha que a ratio decidendi está nos fatos considerados substanciais para a decisão. Que fatos foram considerados relevantes efetivamente. Então, olha a importância que se dá para os fatos, que a ratio estaria muito mais vinculada aos fatos. Então, não tem um modelo só para identificar, não tem consenso em relação a isso, nem no modelo da Common Law, mas, sem dúvida nenhuma, há um consenso de que a gente não pode se desapegar daquilo que foi objeto de discussão. Não para aplicar exatamente, de forma nenhuma, gente. Eu não estou aqui defendendo que a gente só pode aplicar para os fatos da causa, mas a gente tem que saber em que medida aqueles fatos foram relevantes ou não para a decisão. Porque se eles não foram importantes para a decisão, ou se eles foram muito importantes, a gente vai ter um caminho ou outro na hora de fazer analogia com aquilo que a gente está decidindo naquele momento, para poder, eventualmente, fazer um distinguish. Eu lembrei agora de um caso para mostrar como é importante a distinção entre ratio decidendi e obter dictum. Quando nós estávamos julgando na última sessão, o caso da compensação, como deveria ser feita, aquele RDR tratava da compensação dos valores recebidos a maior, e benefícios que não poderiam ser acumulados. E o relator era o Jorge Maurício. E ele passou a votar, e lá pelo meio do voto ele largou a seguinte preciosidade. Aqui, ademais, esse ademais é o sintomático. Trata-se de um benefício alimentar que é irrepetível. Então tem que fazer a devolução assim, por competência. Quando ele disse isso, os olhos do advogado do INSS brilharam, porque ele tinha justamente suscitado que até uma preliminar que a questão estava prejudicada porque tinha o repetitivo tratando da repetição ou não do alimentar. E eu aí na hora pedi a palavra, te lembra, ele disse, olha, eu quero dizer o seguinte, que esse argumento é um obter dicta. Não é importante para a decisão do Jorge Maurício, ele está decidindo aqui com base no caráter contributivo e da tese da vida toda. Isso não vai mudar nada. Aí todo mundo disse, é verdade. Aí, se não era um obter dicta, passou a ser um obter dicta. E olha a consequência muito fácil o reconhecimento daquela expressão como uma ratio decidendi. E olha como o relator... perder, inclusive para justificar o próprio julgamento. E olha como toda... É impressionante como é fácil a gente se enganar. Em toda decisão a gente tem um ademais. É muito difícil a gente não usar um reforço argumentativo. E a nossa mania de colocar os ademais na ementa, por exemplo. A nossa mania de ler ementa, né? Dificilmente vamos no voto. E aí o ademais vai para a ementa. Mas o pior, daí são os votos
de sentenças, não é? Vocês não fazem, claro. É a sentença que só tem obter dictum. Não, mas aí no final, diz, entretanto, o último parágrafo tem que ler até o final, tem que ter paciência. Aí no último parágrafo, entretanto, no caso presente. E olhem como é perigoso isso, porque o relator, quando ele vai fazer, quando ele lavra o acórdão, quando o voto dele é vencedor, ele lavra o acórdão, ele lavra depois de um debate, eventualmente teve muita discussão ali. E o voto dele prevaleceu muitas vezes quanto ao resultado, mas o fundamento pode ter sido outro, pode ser que no fundamento ele tenha até ficado vencido. Mas a gente manda lavrar o acórdão pelo resultado. E aí, às vezes, o relator pega e coloca argumento na ementa, que é o que mais se lê, que não é aceito pela turma. É muito comum isso. E o Supremo faz isso direto, no plenário do Supremo. O relator no plenário adora trazer para dentro da ementa alguma coisa que ele quer que todo mundo aplique. Só que aquilo, muitas vezes, não representa o entendimento da maioria. Por isso que eu defendo, assim, eu acho que a gente poderia, simplesmente, por uma alteração regimental, os tribunais poderiam estabelecer a obrigatoriedade de que, ao fazer o seu voto, ao lavrar o acórdão, pelo menos, quem for designado para fazê-lo, coloque não só os seus fundamentos. Ele pode colocar também os seus fundamentos, mas ele tem que ter um espaço onde ele coloca o fundamento da maioria. Aquilo que é fundamento da maioria. Porque aí não fica dúvida o que é obter dictum e o que é efetivamente relevante e aquilo que vai ser de fato transcendente, aquilo que de fato vai reger outros casos, que a gente vai poder aplicar. E separar o voto, né, da redação do acórdão. Porque o acórdão deveria ser mais, o acórdão teria que trazer o fundamento também que fosse encampado pela maioria. E esse fundamento não pode estar na ementa, gente. Porque a ementa tudo é em tese na ementa. A ementa é sempre norma. A gente sempre faz uma ementa para que aquilo valha para outros casos. A gente foi treinado para isso. Faz parte do nosso. É só acabar com a ementa. Eu sou defensora. Eu acho que a ementa não devia mais existir, sinceramente. Eu acho que a ementa não tinha. Ela mais confunde no modelo de precedentes do que ajuda. Ela confunde muito. Mas seria suficiente, mesmo que a gente queira usar a ementa, que o relator, aquele que for designado para redigir o acórdão, que ele tivesse que colocar na ementa aquilo que fosse argumento da maioria. Que ele não poderia botar na ementa aquilo que é só seu. Que ele falou como argumento a mais. Muitas vezes esse argumento não foi acolhido. E vai parecer que é o argumento do turno. Eu acho que, na verdade, é uma mudança olha, regimental. Regimental. Se a gente começasse a criar o hábito de ter que negociar os fundamentos, ajudaria bastante. E não é, gente, para todo mundo pensar da mesma forma. Deus me livre, ninguém pense aqui que eu estou querendo que não haja voto vencido, que não haja profusão de fundamentos. Não, é no sentido da gente poder construir alguma coerência. Porque dessa forma, do jeito que a gente está fazendo, cada um faz de um jeito, a gente não consegue chegar a consensos mínimos. Como que o nosso direito vai ser coerente? Só pelas teses? Só pela tese não funciona. Sim, eu acho que essa é uma questão cultural mesmo. Primeiro, a gente não tem tempo, muitas vezes, de analisar o inteiro teor de um acórdão, porque isso nos falta. Nós temos que julgar inúmeros processos. Eu não sei se essa é a realidade do juiz americano também. E segundo, é que me parece que também em alguns votos poderia condensar, fazer uma fundamentação mais enxuta com realmente aquilo que interessa, né, para permitir que se analise o que é relevante. E muitas vezes você vê fundamentações muito extensas, né, que acabam cansando. Você não tem paciência, nem tempo, nem condições para estar... É uma construção, eu acho que é uma mudança de cultura, é uma mudança... O que eu quero, assim, se possível, deixar como a mensagem que para mim tem sido importante, que eu tenho professado, assim, é para a gente se dar conta do quanto a gente é condicionado por um modelo e que esse modelo nos convida a pensar diferente. Isso não vai acontecer da noite para o dia, isso vai exigir que a gente construa juntos soluções. Acho que tem que começar da base, não adianta a gente ficar esperando que vai acontecer dos tribunais superiores. Não vai acontecer, a gente sabe que não. Vai acontecer na medida em que eles perceberem essa necessidade. Eu acho que a gente tem que escrever sobre isso, a gente tem que botar isso nas nossas decisões para fazer chegar essa preocupação nos tribunais superiores. E quem puder escrever sobre isso, escreva sobre isso em nível doutrinário, para tentar chamar a atenção. Porque o que me parece que acontece é que a gente muito rapidamente é condicionado
pela nossa maneira natural de proceder, a simplesmente pegar essas decisões e aplicar. Mas o sistema pode ser muito mais rico do que isso. Olha a riqueza que é quando a gente se reúne para poder debater um determinado tema, cada um traz a sua experiência, a riqueza. Por que a gente não pode aproveitar isso nos nossos julgamentos? Por que a gente tem que partir de tese? Por que a gente tem que partir de coisas tão abstratas? Por que a gente não pode construir a partir da nossa própria experiência? A gente está sendo convidado a usar do sistema de julgamento pela experiência, muito mais do que a gente vinha fazendo até agora, em que a gente se foca demais naquilo que já vem pronto, né? Na legislação, naquilo que a gente está vinculado. Bom, eu queria propor agora que a gente fizesse uma atividade de grupo, depois a gente volta para cá para conversar, não precisa ter relator em grupo para falar, vocês podem decidir como vocês querem fazer depois o debate, mas a minha proposta seria a seguinte: a gente vai para os grupos, eu selecionei alguns precedentes, e a gente faz o exercício de extrair a ratio decidente desses precedentes. São precedentes previdenciários, são 5 grupos, são 3 precedentes aqui, 2 precedentes eu fiz questão que 2 grupos trabalhassem, porque eu acho que podem surgir perspectivas diferentes a respeito daquilo que foi relevante. A proposta é a gente poder olhar os fundamentos determinantes desses precedentes e tentar separar o que é ratio, o que é obter dictum, o que foi fundamental em termos de fato, o que foi fundamental em termos de argumento jurídico para aquela decisão. E aí depois a gente discute aqui. Tá? Então, vocês vão ter nos grupos esses precedentes. Nós vamos ter 2 atividades de grupo. Aí a segunda, como eu não vou fazer, porque acho que vai ficar melhor se eu puder depois distribuir o material que eu tinha preparado, e quem quiser leva para ler em casa, não precisamos fazer 2 vezes, senão vai ficar muito pesado. Acho que essa atividade já vai render um debate interessante depois. Aí, depois, logo em seguida que a gente trabalhar nos grupos, acho que dá para a gente fazer um intervalo, tipo, agora são 13h25, a gente faz um intervalo 4h15, depois do trabalho nos grupos, pode ser? E aí, 4h30 a gente volta.